Estamos de volta com o programa Contextualizando. Hoje aqui comigo o analista político Marcelo Bastos. Professor Marcelo, falando ainda sobre o prefeito JHC, a quem o senhor considera como um dos derrotados, dos principais derrotados na eleição deste ano aqui em Alagoas. Qual seria a dele em termos de futuro? Olha, veja bem, com a derrota do Rodrigo Cunha para o governo, ele não é aliado do governador, que muito provavelmente vai ter candidatos, né? Pode ser o Rui Palmeira, que vai ser secretário da Infraestrutura, para fazer um trabalho mais só para contrapor o JHC, pode ser o Alexandre Ares, pode ser o Rafael Brito, tem nomes já ventilados, né? E ele também perdeu com o apoio que ele deu ao Jair Bolsonaro, porque o eleito foi o Lula. Então ele não é aliado do presidente da República e não é aliado do governador do estado. Então é uma situação muito complicada, ele vai ficar no imprensado. Uma grande sorte do JHC, que está para acontecer, é que ele está fazendo um acordo com a Braskem naquele problema do Pinheiro, e o acordo é em torno de quase 2 bilhões de reais. Com esse dinheiro entrando nos cofres da prefeitura, ele consegue resolver o problema do Salgadinho, que já está mexendo inclusive lá. Tem para o problema do mercado público, que seria um novo mercado, uma coisa tão esperada pela população. Então, se ele consegue resolver esses dois graves problemas, eu acho que ele é um fortíssimo candidato a ser reeleito. Inclusive aqui em Maceió, o próprio Rodrigo colocou uma diferença bastante considerada no Paulo Dantas. Maceió é uma cidade tradicionalmente de oposição aos calheiros, né? Que ao longo da história a família Calheiro nunca conseguiu se eleger. É tanto que o Renan Filho perdeu para o Davi vindo aqui para o Senado. A diferença do Davi para o Renan Filho, apesar de ter sido um governador com muitas obras, muitas realizações, foi de quase 20% a diferença do Davi para o Renan Filho, né? E a diferença que fez o Renan Filho ganhar a eleição foi o interior. E no final das contas a diferença foi de menos de 15% do Renan Filho para o Davi Davino, que passa a ser um forte candidato a prefeito de Maceió. Pela performance que ele teve em 2020, quando ele foi candidato a prefeito, ele teve quase 100 mil votos, quase que ia para o segundo turno, e pela performance que ele teve agora em 2022 para o Senado nas eleições de Maceió. É um forte candidato, Davi Davino, não tenha dúvida. Bom, falando ainda em derrotados na eleição deste ano, uma surpresa para muita gente foi a derrota da deputada federal Tereza Nelma. Foi surpreendente também para você? Não, não foi surpreendente. Na última eleição, na eleição de 2018, a Tereza Nelma foi a última colocada. Dos 9 eleitos, ela foi a última colocada. Na coligação, que na época tinha a coligação que ela fez parte, que é aquela coligação do Arthur Lira com o JHC, dos 4 que foram eleitos, ela foi a 4ª colocada e a última dos 9. Ela teve 46 mil votos, 46, 44 mil votos. Se ela tivesse na coligação do MDB, ela não tinha sido eleita, porque o Ronaldo teve 56, o Carimbão teve 53, o Ronaldo ficou como primeiro suplente e o Carimbão como segundo suplente. Então, naquela eleição, a Tereza não tinha sido eleita se ela não tivesse na coligação do JHC com o Arthur Lira. Então, ela teve um desempenho fraco. E nessa eleição ela também teve problemas de saúde, passou muito tempo afastada do parlamento, ainda lançou a filha candidata, quer queira ou quer não, ela divide as atenções dela como candidata federal e a filha como candidata estadual, que também perdeu, então o desempenho dela já era esperado. Inclusive eu já fazia projeções ali no PSD, tinha uma grande dificuldade de atingir o quociente eleitoral e consequentemente elegeu como não elegeu. Bom, uma grande pergunta que se faz, o que é que reserva o futuro para o quase final de mandato de senador Fernando Collor de Mello? Ele que foi senador 2 vezes, foi presidente da República, governador do estado, prefeito de Maceió, deputado federal. Qual a sua opinião? Olha, pela 3ª vez que o Collor perde a eleição para o governo de Alagoas, né? Ele perdeu em 2002 para o Ronaldo, já no primeiro turno, foi candidato em 2010 para o governo, ficou em 3º lugar, ia ser candidato em 2018, aí desistiu, ainda lançou a candidatura dele, desistiu porque sabia que ia perder para o Renan Filho. Ele também sabia, se fosse agora candidato em 2022 para disputar a vaga do Senado, ele não teria condições de ganhar de Renan Filho, como ele viu uma possibilidade real de ganhar para o governo do estado, fazendo essa aliança com o Bolsonaro, ele tentou esse caminho, mas mesmo assim foi o 3º colocado. É uma situação muito incerta a situação do ex-presidente Collor, porque se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, muito provavelmente ele poderia ser aproveitado como embaixador, até mesmo ministro. Mas sem a vitória do Bolsonaro e a derrota que eles tiveram aqui no governo do estado,
eu acho que ele encerra o ciclo dele na vida política. Mas a gente tem que aguardar. Eu acho muito improvável que ele ainda tenha, assim, possibilidade de ser um candidato a majoritário, ao Senado, ao governo, a presidente. Eu acho muito improvável isso. E o que se pode esperar do futuro político de Rodrigo Cunha, que é senador, disputou a eleição agora para o governo do Estado, perdeu, diferença pouca para Paulo Dantas, mas perdeu. Tem mais 4 anos de senador e daqui a 4 anos vai ter de renovar o mandato. O Rodrigo Cunha tem 4 anos para ele fazer, para ele repensar, né? Porque esses 4 primeiros anos de mandato no Senado foi pífio a participação dele no Senado. Na época da pandemia, na discussão das grandes questões num Congresso, ele ficou muito ausente. Isso contribuiu para a derrota dele nessas eleições, né? Foi fortemente... isso abalou as eleições, a campanha do Rodrigo, a atuação que ele teve no parlamento nesses 4 primeiros anos. Porque quando o Rodrigo foi eleito em 2018, Flávio, ele teve mais de quase 900 mil votos. Ele colocou uma diferença estúpida em relação ao segundo, que foi o Renan Calheiros, né? Então, ele aqui em Maceió, ele botou 270 mil votos na frente do Renan Calheiros. Então, todo mundo criou uma expectativa em Alagoas que o Rodrigo seria uma grande possibilidade no parlamento, no Senado. Isso não aconteceu, isso frustrou o eleitorado, né? Então, mesmo que ele perdeu com essa diferença pequena para o Paulo, mas ali não é voto do Rodrigo. É voto de quem queria votar no Bolsonaro, é voto de quem não queria a família Calheiros, né? É uma série de fatores que contribuiu à votação do Rodrigo. O escândalo que aconteceu com o Paulo Dantas, tudo isso ajudou na eleição na candidatura do Rodrigo. Ele tem 4 anos para se repaginar, para que ele possa ter possibilidade real de ganhar uma das 2 vagas para o Senado. Porque se fosse hoje, o Senado para ele era complicado ele tentar renovação no Senado da República, mesmo sendo 2 vagas. Bom, por uma questão pessoal, o senador Rodrigo Cunha não pôde manifestar apoio à candidatura de Bolsonaro no segundo turno, principalmente no segundo turno aqui. Então, Lula teve o apoio ostensivo dos Calheiros, né, o Renan pai, Renan filho, e do governador Paulo Dantas, que estava disputando a reeleição também, e não teve. Bolsonaro só teve aqui Fernando Collor e Arthur Lira. Até que ponto isso prejudicou? Mas não tem dúvida. Eu fiz um artigo no meu blog que eu tenho, no portal aqui de Maceió, onde eu disse o seguinte, que um dos fatores que pesou também desfavorável ao Rodrigo foi ele não ter candidato a presidente. A candidatura dele ficou manca, né? Nem no primeiro nem no segundo turno. Ora, se ele era do PSDB, sai do PSDB para a União Brasil, que é um partido que aqui quem manda, quem tem o destino do comando do União Brasil é o Arthur Lira. Ora, se ele faz uma aliança com o Arthur Lira, qual a diferença dele no primeiro turno ter feito uma aliança com o Bolsonaro, né? Então, quando ele não faz essa aliança, ele fica sem candidato. O Paulo Dantas não, era Lula. O próprio Collor era Bolsonaro. Se ele tivesse feito uma aliança já com o Arthur Lira e o Bolsonaro no primeiro turno, não tinha surgido nem a candidatura do Collor. O Collor surgiu como candidato a governador porque ninguém, nem o próprio Rui, nem o próprio Rodrigo, quis apoiar o Bolsonaro. Então, com ele vendo aquele vazio, ele foi por aquele caminho, por isso que deu a possibilidade real do Collor ser candidato. Então, se o Rodrigo tivesse apoiado, não tenha dúvida, o Bolsonaro no primeiro turno, eu acho que ia contribuir na eleição dele. Se vai ganhar, é outra história. Mas não tem dúvida que mesmo ele não apoiando, o eleitorado Bolsonaro, na grande maioria, votou nele, principalmente no segundo turno. A gente falando em Rodrigo Cunha, eu me lembrei da candidata a vice-governadora na chapa dele, que foi a deputada estadual Jó Pereira. Uma excelente deputada estadual, por sinal, que agora fica sem mandato. O que dizer em relação a Jó Pereira em termos de futuro? Ela teve um excelente desempenho nos 2 mandatos que ela teve de deputada. No primeiro ela foi segundo colocada, quando foi candidata. O Rodrigo foi o primeiro colocado naquela eleição de 2018. Na eleição, de 2014, 2018, ela foi a primeira mais votada, teve uma atuação muito expressiva na casa de Tavares Bastos. O irmão dela, o Fernando Pereira, vai ficar no lugar que era da vaga dos Pereira, né? Vai ocupar essa vaga lá na Assembleia. Nesse momento ela fica sem mandato. É uma perda para o nosso parlamento. E eu digo a você, sem medo de errar, meu caro Flávio Gomes de Barros, que se ali fosse invertido os papéis, o Rodrigo fosse o vice, a Jó Pereira fosse a candidata, eu acho que a possibilidade da dupla seria bem melhor, da chapa, para poder disputar com o Paulo Dantas. Eu acho que seria outra possibilidade com a Jó Pereira como candidata, porque seria a primeira mulher candidata. A Alagoas nunca teve uma governadora, né? E pela excelente participação que ela teve na Assembleia, eu acho que isso aí ia despontar muito favorável. Eu acho que se fosse invertido os papéis, ela candidata, ele vice,
a chapa estaria mais fortalecida. E essa possibilidade de João Pereira ser candidato a governador chegou a ser cogitada no início do ano e depois houve uma mudança de percurso. Porque eu acho que a pessoa da seguinte forma: o Rodrigo é muito fechado com o JHC, além de tudo ele é de Arapiraca, que é o segundo eleitoral. Isso também pesou, e além de mais ele era senador, ele é senador, ela é deputada, então isso também pesou na hora. Mas quando começou a campanha, você viu que o desempenho dela foi muito destacado, a mesmo sendo vice na chapa dele. Bom, falando em Arapiraca, o que está reservado daqui para diante para Luciano Barbosa, que era aliado dos Calheiros, rompeu com os Calheiros, se elegeu prefeito de Arapiraca, segundo maior colégio eleitoral do Estado, e agora? Mas veja bem, por mais que ele tenha um certo desgaste na sua gestão lá como prefeito, que é natural, né? Mas ele conseguiu eleger o filho, o deputado federal, Daniel Barbosa, né? Elegeu lá pelo PP, foi o terceiro colocado. O Rodrigo, no segundo turno em Arapiraca, colocou 20% na frente do Paulo Dantas, então o candidato dele ao governo em Arapiraca ganhou, com folga. O filho foi eleito deputado federal e ele, com a máquina do município, ele é um forte candidato para ser reeleito prefeito de Arapiraca. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem seria hoje oposição a Luciano Barbosa em Arapiraca? Olha, hoje ele está com dificuldade na Câmara, né, porque grande parte dos vereadores da Câmara hoje está fazendo oposição. O Severino não pode ser uma grande oposição hoje ao Luciano, porque não só ele não foi reeleito deputado federal, como a mulher dele não se elegeu, a Fabiana Pessoa, para deputado estadual, nem o Severino Pessoa, nem a mulher dele, então foram os dois derrotados. Né? Eu acho que um candidato que pode ser candidato a prefeito, mas hoje ele é um aliado do Luciano, inclusive a irmã dele é a vice, a Ruth Nezinho, é o Ricardo Nezinho, que naquela eleição que o Rogério ganhou, ele foi o segundo colocado. Seria um forte candidato. Mas hoje, como ele tem essa aliança com o Luciano, eu não vejo hoje um candidato à altura para ganhar hoje do Luciano em Arapiraca. Nesse presente momento, a eleição em 2024, muita água ainda vai correr por debaixo da ponte. Professor Marcelo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas a gente reserva um tempo para suas considerações finais. Eu sugiro que o senhor aborde a expectativa do eleitor alagoano, do eleitor brasileiro, em relação à futura gestão Paulo Dantas, em nível de Estado, e a futura gestão Luiz Inácio Lula da Silva, em nível nacional. A nível local, o eleitorado que votou no Paulo Dantas votou pela continuidade, esperando novos hospitais, o pagamento dos servidores em dia, novos concursos, né? Toda essa expectativa, com certeza, está apostando o eleitorado que votou no Paulo Dantas para a continuidade da gestão do governo Renan Filho. Quanto ao governo Lula, o país saiu dividido, porque ele ganhou com menos de 2%. O país saiu dividido. Hoje, a bancada da oposição é muito grande na Câmara. O PL, o partido do Bolsonaro, tem 99 deputados eleitos. Ele vai ter grandes dificuldades para administrar o país com o Congresso. Não vai ser fácil. Mas espero que ele se dê bem, porque se o país se der bem, todos ganham. E a gente tem que pensar no Brasil acima de tudo. Muito obrigado ao professor Marcelo Bastos pela sua participação. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenham um ótimo final de semana.